Olá, hoje nós vamos atualizar com você aqui pela Rádio Câmara Bauru e também no estúdio da TV Câmara, pelos canais 31.3 UHF, digital em sinal aberto, e no canal 10 da NET, as questões relacionadas ao Departamento de Água e Esgoto, com a ênfase hoje, com a presença do presidente do Departamento de Água e Esgoto da em Bauru, o arquiteto Eliseu Areco Neto, sobre as questões ambientais que envolvem os compromissos da cidade com procedimentos já em andamento em relação a compensações ambientais, fruto, sobretudo, do acumulado que já era esperado nos últimos tempos da maior obra de saneamento do interior do país, a estação de tratamento de esgoto lá no Distrito Industrial e também a rede de quilômetros de interceptores, cuja legislação exige a compensação ambiental. Eliseu, obrigado por aceitar o nosso convite e vir conversar conosco. Nelson, muito obrigado, estou sempre à disposição. É importante que a gente aí, como representante público, esteja fazendo a prestação de contas. Eu estou aqui à disposição para esse bate-papo. Eu falei de estoque de compensação ambiental, tem um procedimento aberto pelo DAI em andamento em relação à aquisição de áreas de vegetação ou de recuperação. Vamos entender primeiro qual é o estoque dessa compensação ambiental da estação de tratamento, a ET, e da rede de interceptores do DAI, Eliseu. Nós temos aí, então, dois momentos, que é justamente o impacto da construção da ET. Então, no local da ET, nós teremos que fazer uma compensação ambiental, isso em torno de 40 hectares, para aquela região onde ela foi construída. Então, nós temos que considerar toda a implantação dessa construção e promover a requalificação, a restauração ambiental deste espaço. E o outro momento, exatamente onde foram passados os interceptores para a ligação de todo o sistema de esgotamento sanitário, que nós temos que fazer também a situação de restauração ou requalificação ambiental desses espaços, ou então a tratativa de comprar uma floresta pronta para suprir essas necessidades. Seria quanto dos interceptores? Dos interceptores, em torno de 75 hectares e da ET, 40 hectares. Então temos duas possibilidades, ou comprar a vegetação pronta, nas características que são exigidas para a compensação ambiental, ou fazer um processo de recuperação, de regeneração, com manutenção no tempo? Exatamente. Nós temos esses dois caminhos. E o que é que o DAI fez? A lição do DAI foi identificar essas áreas. Quais são as áreas de interesse, a partir de interesses ambientais, é óbvio, né? Nas duas situações, tanto na questão do manancial do Batalha, que é a nossa fonte de abastecimento, 40% da água da cidade é abastecida pelo Rio Batalha, então tem assim uma discussão da restauração ambiental desse espaço e também das áreas que são de interesse ambiental, onde formam corredores ecológicos, onde tem situações que favoreçam então a questão ambiental de floresta pronta dentro do nosso município. E para que isso acontecesse, o DAI então fez o chamamento público, onde foram apresentadas à sociedade os requisitos para quem houvesse interesse em ofertar essas áreas de floresta em pé, que então tem que seguir alguns protocolos, a dimensão da área, o valor em que esse proprietário estima dessa área, e aí uma série de documentos que compõem essas tratativas. Tem algumas áreas que a prefeitura, o governo municipal, antes de abrir o chamamento público, identificou como de mais visíveis, por uma questão de característica dela. Por exemplo, para citar aqui, uma gleba praticamente colada, onde já compõe a APA Campo Novo, do Jardim Botânico, tem uma área quase contígua a essa vegetação. Esse tipo de vegetação, para a ideia de floresta ou de árvores de vegetação maciça, que foram previamente indicadas ou selecionadas? Exato, nós temos um número de aproximadamente 8 áreas e aí seguem alguns critérios de seleção. Inclusive nós temos áreas fora do município, são contíguas ao município, Pederneiras, Agudos, e também de uma certa forma há interesse do município, mas no chamamento público vai se privilegiar as áreas dentro do nosso perímetro, né, do município de Bauru. As áreas que fazem, então, a ligação de corredor ecológico, como essa que você citou, é de fundamental importância para que a gente dê continuidade. Então, desse chamamento público, os critérios foram a apresentação da área, o interesse do município nessa área, a documentação que os proprietários apresentaram e, obviamente, a questão dos valores. Então, dessas áreas sobraram aproximadamente 3, né? Foram selecionados aproximadamente 3 nessa região que há o interesse de compra de floresta em pé,
sem excluirmos a questão da proteção do manancial do Batalha. Quanto que daria, dá para a gente ter uma dimensão dessas áreas, das 3 que sobraram, do ponto de vista de eventual valor? O DAI está discutindo a questão de cotação de mercado, se tem algum parâmetro para a gente saber sobre isso? Os valores apresentados, num primeiro momento, eles no nosso entendimento, superam a possibilidade ou o interesse do DAI nesses investimentos. Para que isso acontecesse de uma forma transparente, o DAI contratou uma empresa. Nós já demos ordem de serviço na semana retrasada para que essa empresa que contratada para avaliação deste imóvel com os critérios que são de interesse do município. Então, existem alguns procedimentos, algumas normativas através de NBR que essa empresa vai cumprir para ofertar, então, um valor dessas áreas para que o DAI possa fazer, então, a avaliação se é importante a compra ou se a requalificação ambiental ou a restauração ambiental de outros locais. Bauru tem uma situação bastante singular, que está sendo discutida por outra razão, em relação às proximidades de vegetação ainda mantidas mesmo na área urbana, em algum ou outro remanescente, ou próximas aqui ao eixo urbanizado da cidade, de vegetações que estão... que tem a característica, lógico, natural de ser vegetação, mas que estão muito próximas, eventualmente, a áreas urbanizadas. Não sei se é o caso dessa do Jardim Botânico, que tem todo o Botânico ao lado, e todo mundo sabe que no Botânico a área de proteção já se consolidou naquela região e não é uma região de vertente de ocupação. Mas em outras, por causa da questão da definição do metro quadrado em relação ao valor a ser investido. Sim, inclusive existem normativas dentro do próprio plano diretor para aquisição dessas áreas. Então o DAI está fazendo justamente esses estudos e fazendo um comparativo, porque afinal de contas a compra de uma área já pronta, de uma floresta em pé, ela tem alguns cuidados a serem tomados do que uma restauração ambiental. Uma restauração ambiental nós temos a princípio os cuidados de implantação da compra dessa área, de implantação desse processo que tem aí uma durabilidade de 3 anos, ou seja, um foco de 3 anos de manutenção e depois mais 17 anos para que a CETESB entenda que ela já está em estado de funcionamento, de pleno funcionamento ambiental. Então os custos têm que ser avaliados, é exatamente o momento em que a gente faz a conta de que custa uma restauração de investimento inicial de 3 anos, depois uma manutenção de 17 ou de uma floresta em pé. Tem uma parte, então, da eventual conclusão do chamamento que poderá ser a aquisição de área objeto de regeneração vegetal? Sim, nós temos inclusive mais ou menos um equilíbrio. Nós imaginamos que em torno de 40% deva ser investido em floresta em pé e 60% em qualificação de restauração ambiental. Qual é a destinação prevista ou qual a diretriz aqui em relação à recuperação de eventuais trechos da parte de Bauru, lógico, do Batalha nesse processo? Nós estamos discutindo justamente quais são as faixas que o plano de manejo propõe faixas de ocupação em torno de 30 metros, de 50 metros, chegou-se à discussão de 100 metros, então nós vamos utilizar o instrumento do plano de manejo para fazer a ocupação dessas áreas. É óbvio que para fazer a ocupação de requalificação dessas áreas nós precisamos identificar quais são os fragmentos que já estão regenerados, requalificados, deduzir desse conjunto todo e fazer as ações. Mas no meu entendimento, ela deve abranger não somente o município de Bauru. Nós estamos trabalhando com uma possibilidade de requalificação ambiental até a nascente do Batalha, porque, afinal de contas, é na nascente que a gente vai da nascente até a nossa captação atual, que a gente vai preservar justamente esse ambiente. Esses recursos são investimentos previstos com compensação ambiental por participar do programa de saneamento, de tratamento de esgoto, rede de interceptores, a obra da estação e todas as suas obrigações consequentes do fundo de tratamento, a aplicação? Sim, esse recurso vem do fundo de tratamento de esgoto, justamente previsto em lei, que é possível utilizar e deve ser utilizado para a recomposição dessas áreas. O plano de manejo do Rio Batalha, assim como aconteceu da APA do Batalha, assim como aconteceu da APA do Água Parada, a área de proteção ambiental, acaba de ser publicado o decreto com a delimitação de uma faixa de 300 metros que será, na linguagem bem simples para você que está em casa, para
entender, de intervenção apenas rural, no máximo chácaras de recreio pela nossa regra atual do plano diretor. Ou seja, esses 300 metros do território de Bauru não serão urbanizáveis como a gente tem hoje na linguagem urbana de construções residenciais. Dito isso, qual é a questão que o DAI pretende se apropriar agora, ou se isso já está conjugado em relação ao que nós estamos conversando, em relação ao eixo do Batalha, você já citou até a nascente, que dariam 22 quilômetros lineares aqui da ETA até Agudos. Nós temos então justamente agora a discutir dentro dessas áreas, identificar esses proprietários e conciliar esse momento que vai ser o que o proprietário imagina em que possa fazer, qual é o benefício do tratamento ambiental para que a gente mantenha a nossa captação totalmente saneada. Embora o DAI tenha alguns projetos de uma nova captação, isso 20 quilômetros abaixo da onde a gente já capta hoje, isso ainda é um estudo, é um indicativo do plano diretor de águas, mas neste momento a gente tem que estar focado justamente na captação e até a nascente, onde nós temos aí o nosso trabalho implantado. Para entender a questão de compensação ambiental do ponto de vista administrativo, tem um cronograma ou efetivamente uma ação junto à CETESB, que é ela quem regula o cumprimento dessas obrigações. Não? Correto, e a gente está justamente nessas tratativas com a CETESB, identificando aí os planos, os tempos já são curtos, embora o DAI tenha feito a tarefa de casa, que é todo o cuidado, foi muito zeloso em relação às tratativas de identificar áreas, de fazer o chamamento público. Então agora nós temos que ter já que isso já está definido, que a princípio nós estaremos investindo em floresta em pé em plano de manejo para cumprir a primeira etapa junto à CETESB, que é a compra de uma área já pronta. Há uma preocupação natural do município de um calendário que já estava em andamento, que precipita agora em 2019, tem no plano diretor de águas essas etapas, como a nova ETA, com esse sentido, de cumprimento ou de renovação da chamada licença de retirada de água superficial junto à CETESB, do Batalha, que faz parte desse assunto que nós estamos comentando aqui em todas as suas consequências, porque depende da manutenção do rio, da recuperação daquilo que for necessária nas margens, matas ciliares. Para quem não sabe, hoje nós tiramos em média 550 litros por segundo no pleno vapor da produção da ETA e tem acho que 317 ou 319 litros da licença. A nova ETA viria no planejamento, tem as etapas de projeto, enfim, já a destinação no plano diretor de águas para suprir esta necessidade? A nova captação, né? Isso. A nova captação justamente faz esse equilíbrio. Hoje ela capta a mais, né, como você já informou, capta a mais do que é o licenciamento, então o planejamento é uma nova captação para que isso seja equilibrado. Há uma preocupação que é quase filosófica para alguns, de que, e o governo conversou conosco sobre isso, o prefeito Clodoaldo Gazeta, de que ele acelerou agora conversações com os prefeitos de Agudos e Piratininga, Eliseu, no sentido de que a gente entenda a relação natural do rio. Nós estamos falando aqui de cuidados do lado de cá, está falando de adquirir áreas também em função dos outros municípios para ter um efeito global, não adianta se preocupar só com o lado da margem. Do outro lado, há um entendimento, infelizmente, de ocupação territorial da margem muito diferente do nosso aqui no plano diretor, apesar da revisão recente em alguns artigos. Ou seja, nós temos uma legislação e uma aplicação normativa um pouco mais rigorosa no sentido de proteção do rio, que nos é muito importante para abastecimento superficial. É possível, você também viu alguma sinalização de Agudos e Piratininga no sentido deles compreender essa questão regional do rio? Olha, o prefeito está muito empenhado, o prefeito Clodoaldo Gazeta está realmente bastante empenhado e preocupado com essa situação, está promovendo várias reuniões. Na semana passada já manteve uma agenda com o prefeito de Piratininga e aí na sequência da agenda com o prefeito de Agudos, para que entenda que o Rio Batalha ele é um manancial fundamental para o abastecimento de Bauru e que precisa ser tratado. E, portanto, as ações têm que ser colegiadas. Não existe uma ação, tratarmos só dentro do nosso município é insuficiente. E a preocupação hoje do DAI é justamente com a aprovação do novo plano de manejo, que é a redução da ocupação urbana nessa região do manancial. Então, provavelmente aconteçam aí pedidos de implantação, de empreendimentos, e o DAI vai trabalhar na legislação, consorciado com o entendimento do município,
preparando o futuro, que afinal de contas é natural que a cidade tenha aí o seu crescimento, tenha o seu desenvolvimento, contanto que a gente tenha a preocupação ambiental. E, a princípio, nessa primeira agenda de discussão, o senhor prefeito determina que nós estudássemos uma lei de proteção aos mananciais, com recursos que vêm de arrecadação do DAI, né? Para que a gente possa ampliar, não fazendo a ação somente a partir do fundo de tratamento de esgoto, mas sim com outra verba destinada à proteção do manancial do Batalha, nos mananciais como um todo dentro do nosso município, mas em específico e originalmente a partir da tratativa do manancial do Rio Batalha. Então tem duas fontes de recursos, uma do fundo de tratamento de esgoto, com chamamento público, que o presidente do DAI já explicou para a gente, e uma proposta de projeto de lei que acaba de ser protocolada aqui na Câmara para a criação do chamado Fundo de Preservação e Recuperação do Batalha em si, para fazer uma linguagem bem objetiva, com destinação de 1% da receita da tarifa de água do DAI para esta finalidade. Exatamente, esse é o foco do senhor prefeito, é uma agenda muito interessante, é um projeto muito que convém ao município, é uma resposta inteligente em relação à tratativa ambiental do nosso município. Se eu considerar, grosso modo, aqui 160, 165 milhões de reais de orçamento global do DAI, você me corrige na questão da cifra, e eu considerar 100% dessa tarifa como água, eu teria em torno de 700 mil, 750 mil, mas me parece que a projeção da prefeitura é um pouco mais além disso. Na verdade, o projeto é em torno de 700 mil reais, é que a arrecadação ela oscila, mas em torno de 700 mil reais por ano. No entanto, o DAI já contribui com aproximadamente 1.100.000 reais justamente por conta das ações que faz da captação, da questão do tratamento do esgoto. Então somados seriam verbas de aproximadamente 1.800.000 reais anuais para investimentos em ações ambientais. Nós falamos bastante de água e compensação ambiental, para a gente passar para o esgoto, te deixar à vontade aqui se tiver mais alguma questão relacionada a abastecimento de água ou questão ambiental para a gente completar. Eu acho que é importante, sim, as ações que o DAI tem feito junto ao FEIDO. Nós conseguimos agora uma verba de aproximadamente 500 mil reais, que é justamente para o controle de perda. O que é que significa isso? É a implantação de sistemas que possam medir a saída de água na cidade como um todo. Por exemplo, nós temos um macromedidor que serão implantados em poços, na própria ETA, de tal forma que a gente possa equilibrar o que saiu de água tratada e o que nós medimos do comparativo do macromedidor com o micromedidor, que são os hidrômetros residenciais, comerciais, e nós possamos criar ações em relação à melhoria do controle de perdas. Nós temos um controle de perda relativamente baixo, se imaginar dentro do estado de São Paulo, em torno de 20 e poucos por cento, quando a média nacional é 40% a perda de água. E com essas ações, com a melhoria, com a implantação do sistema dessas verbas pleiteadas e conseguidas junto ao FEIDRO, nós vamos conseguir identificar ações várias que possam melhorar esse sistema e ampliar. Então, quando fizermos o diagnóstico de que existem perdas em tais caminhos, nos seus trajetos, quais ações que nós podemos tratar? Faremos novos projetos e conseguiremos novas verbas. Isso é uma ação do DAI, é sensacional, é um trabalho muito técnico e muito valoroso. Só para as pessoas entenderem a separação do dado lá do plano diretor de águas em relação a perdas, perdas relacionadas aqui como sinônimo de vazamentos e não de perdas de não faturamento por a questão de medição do hidrômetro e outros fatores. De vazamento e perdas que são as concretas, né, que são os vazamentos, e as que a gente não consegue identificar porque perde durante o processo também de produção. Tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto tem uma série de questões em andamento. O presidente do DAI já veio em audiência pública aqui recente na Comissão de Obras e de Fiscalização para apresentar todo o plano, passo a passo, de todas as questões. Esta audiência pública bastante detalhada está disponível na página da TV Câmara em vídeos para você assistir a hora que você quiser. Nós vamos detalhar aqui um avanço em relação à construção da ET do Distrito Industrial. Com todas as questões projetadas em relação aos projetos complementares ou aqueles que faltam, em que situação a gente poderia considerar de perspectiva a continuidade das obras da estação de tratamento?
A obra de tratamento de esgoto realmente é um objeto de bastante discussão, né? A gente já vem aí desde 2015 com as tratativas de execução de obra, com interferências entre a projetista e executor. Eu entendo que nós estamos num caminho de reorganização dessas tarefas. É fundamental que o DAI tenha feito ações agora em 2019 de retomada das negociações. Eu chamo de negociações porque nunca houve um encerramento entre a projetista original e a sucessora dela em relação ao DAI, rompendo, distanciando definitivamente um assunto e outro. Então o DAI recompôs uma agenda, nós conseguimos, através do Ministério Público Federal, uma convocação junto a essa empresa projetista. A empresa projetista sinaliza na possibilidade de fazer um acordo com o município, na verdade com o DAI, né? DAI município, para que faça um diagnóstico das interferências, o que é fundamental. Eu sinto que a população como um todo tem a ânsia de ver essa obra concluída. No entanto, nós ainda estamos discutindo momentos de projeto. A obra evoluiu até um ponto muito interessante. Nós temos aproximadamente 65% da obra física de construção civil executada. No global da obra, aproximadamente 55% de obra executada, portanto, falta metade da obra para ser composta, e essa metade da obra que falta ser executada é justamente o recebimento de novos equipamentos, dos equipamentos eletromecânicos que vão fazer essa operação de tratamento de esgoto. Então, neste momento, nós temos que refletir sobre etapas de projeto, etapas de planejamento, porque a obra agora é uma questão de ajustes técnicos a serem construídos para receber os equipamentos, e o mais pesado é a parte de equipamento. Então, ela precisa ser refletida. Nós precisamos realmente da empresa projetista para dar esse suporte técnico e fazer esse replanejamento dos novos trabalhos. Há um caminho junto ao Ministério Público Federal de estabelecimento de um novo pacto, a gente chama de ajustamento de conduta em relação ao Arcades Logos, o DAI, com a mediação do Ministério Público Federal? Existe sim, o Ministério Público Federal já foi... Sim, já fizemos um entendimento, existe esse entendimento, inclusive o Tribunal de Contas da União já está informado dessa necessidade, dessa possibilidade, e também o Ministério Público Estadual já está informado desta ação. Nós já temos uma pré-agenda para o início de agosto para conciliação e entendimento dessa nova proposta. Os novos projetos que fazem parte, são vários deles ao longo dessa etapa aí dos 45% finais globais da obra, eles teriam um calendário específico? Que planejamento você espera para a resolução disso, pensando na perspectiva de entrega da estação? Nós já fizemos então uma tarefa grande nesse período de mês de junho. Nós fizemos uma agenda junto à Caixa Econômica Federal, que é a gestora junto ao Ministério da questão de verba, né? Ela faz o gerenciamento dessa verba, desse fundo, para que nós identificássemos quais são as interferências construtivas. Nós fizemos uma agenda de 20 dias de trabalho entre a Caixa, os engenheiros da Caixa Econômica, os engenheiros do DAI, a Secretaria de Obras e a construtora. Identificamos esses projetos. Esses projetos, essas necessidades estão depositadas junto à empresa projetista que está fazendo a análise de abastecimento dessas informações, e eu entendo que dentro de 45 dias nós tenhamos aí então os primeiros projetos, as primeiras ações liberadas no caminho crítico da obra para solucionar definitivamente a retomada, e aí sim termos um calendário, uma agenda, um cronograma final dessa construção. Havia um compasso no estágio anterior, já superado, mas para citar tecnicamente aqui, a questão da impermeabilização ser feita por membrana, não por concreto. Isso tem uma variação não só de questão de definição técnica, de engenharia, mas também de valor. Isso já foi superado do ponto de vista de definição? Não, isso ainda persiste, ainda existem dúvidas por conta do próprio sistema construtivo
adotado em projeto e que, no entanto, aparecem interferências em relação ao lençol freático. Isso está sendo discutido dentro da próxima quinzena, mas é óbvio que a matriz original de projeto será seguida, que é a geomembrana. Aí só estão sendo discutidas o apoio, a base dessa geomembrana para que ela possa receber, possa ser aplicada de uma forma a contento. Nós estamos conversando aqui em meados de junho, se a gente considerar logo depois de agosto como um referencial, nesta etapa teremos, claro, então, essa definição eventual de ajustes de projetos ou aqueles que serão necessários do ponto de vista complementar para que a obra tome outra dinâmica. Isso, de qualquer forma, existem pontos, já estão sendo trabalhados na obra, por exemplo, a gente chama o soprador, são equipamentos que fazem parte da sistemática de tratamento. Esses equipamentos já estão chegando no Brasil com previsibilidade para metade de agosto, né? Início de agosto, metade de agosto. Nós já estamos executando base, vamos liberar então também a construção do abrigo, o abrigo do soprador, dessa máquina, desse equipamento, para que seja executado. Então, de qualquer forma, agora, na próxima quinzena, a obra já toma algum ritmo de funcionamento. Eu não citei aqui, mas vou comentar como dado complementar, porque foi de uma discussão na Comissão de Obras lá atrás. Eliseu, tem matéria da TV Câmara acompanhando notadamente esses assuntos relacionados. Eu me refiro à questão da programação que o DAI acabou de lançar da rede coletora de esgoto, que não tem a ver com interceptores, para você que está em casa, que é aquele a tubulação principal que já tem na captação dos rios, que levará, e já leva, né, o esgoto in natura para fora do ambiente urbano da cidade, lá em direção à extração e tratamento do esgoto. Só para as pessoas terem ideia, são duas frentes grandes de rede coletoras, não preciso citar todos os bairros, mas que serão vários bairros. É bastante significativo a quantidade de volume aqui da programação do DAI nesse aspecto. É importante. Então, a partir também da determinação do senhor prefeito, o senhor Clodoaldo Gazeta, é que a gente fizesse o esgotamento sanitário da cidade. É óbvio que nos pontos que são possíveis de execução, onde existem já projetos conceituados, onde essa matriz de captação já esteja definida, que ela vai desde pequenos pontos da cidade, de ruas, de bairros, até uma macro escala de regiões maiores da cidade, onde serão feitas redes de esgoto. Eu vou citar, por exemplo, a Vila Santista, que é uma pequena interferência, onde o DAI já está atuando, que foram determinadas pelo prefeito e desenhadas pelo DAI de duas formas. Nós vamos licitar uma etapa, é um grande número de locais na cidade, vão ser licitadas porque agiliza os processos de execução, e em outros pontos o DAI vai executar com recursos próprios. Além disso, nós também retomamos alguns pontos de interceptores que serão executados no Barreirinho, na Vargem Limpa e Distrito Industrial 2, que faz parte da continuidade da ligação dos interceptores até a estação de tratamento de esgoto. São prolongamentos dos interceptores. São prolongamentos dos interceptores, ou seja, encerrando então as etapas que precisam dos interceptores, sem contar da transposição do esgoto, que é um processo de licitação na margem do rio, para chegar o esgoto da cidade como um todo dentro da estação. Então, nós temos aí 4 frentes de trabalhos no esgotamento sanitário determinada aí nessa administração. Eliseu Areco Neto, muito obrigado por atualizar conosco as questões relacionadas a saneamento, abastecimento de água, e se tiver alguma coisa para complementar, por favor, fique à vontade. Eu estou agradecido, sempre que for necessário, é importante que a gente preste conta do nosso serviço. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos, assim como as audiências públicas, todas na íntegra no plenário, para você assistir on demand. Até o nosso próximo encontro.